Boa noite, Jornal Conservador. Rui S. Petini, Maurício Melo, Pedro Poças e daqui a pouco chega Samanta Siqueira de Saia. Boa noite, meus amigos. Primeiro os mais velhos. Vai lá, Pedro. Obrigado pelo convite. Começa dando a canelada do convidado já. Tu é foda, né? Boa noite, turma. Boa noite, galera. Mais uma. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre Cuba. Cuba, los cubanos, los hermanos, nuestros. Não tô, a barba não é preta, não dá para chamar de tio. O nosso Che tá aqui do lado. E o Pedro para poder analisar a gente. Vamos lá. Segue o jogo. Tá complicado. Aí. Alô? Tá ouvindo? Beleza, situação para análise hoje está complicada. Está mais para exorcista e passista de candomblé do que para psiquiatra. O negócio é mais pesado. Ô, Pedro, vamos começar botando uns pontinhos diferentes aqui. Você que é um psiquiatra, um cara inteligente. Deixa eu tirar esse negócio. Beleza. Cara, Cuba nunca teve internet, né? Sempre restrito. Aí, quinta-feira da semana passada, do nada, pá! Live, transmissão ao vivo, vídeo, declaração, foto mais vídeo, foto mais vídeo. Aí depois sumiu tudo. Para mim não veio essa benesse, nem o embargo da internet, não veio com nada do cubano, nada do Fidel lá, nada dos Castros. Eu acho que tem um terceiro player nessa jogada. O que tu acha? Com certeza. Quem é esse terceiro é que a gente ainda não sabe, né? Porque dentro da própria esquerda, dos globalistas, dos comunistas, tem uma série de rachas, tem uma série de divergências de interesses aí. E também não tem interesse dos Estados Unidos manter, né, 3 países aqui na América Latina dominados por interesse do Oriente, né, que estão infiltrados aqui. Então não dá para saber se existe algum tipo de serviço de inteligência de países ocidentais envolvidos nisso, ou se é racha dentro dos próprios globalistas ali e outros que geraram isso. Mas que não é só uma coisa do povo cubano, não. Eu acho que é uma coisa que foi despoletada como aquela coisa dos 20 centavos aqui no Brasil. Começou discutindo uma passagemzinha de ônibus ali, e aí o negócio foi tomando vulto, uma série de outros interesses entraram, partidos políticos, o negócio foi evoluindo. Então, talvez tenha juntado aí uma certa revolta do povo, mas tem coisas por trás. Só o povo desorganizado não derruba o governo. E esse governo cubano está balançando. Então, existem outros interesses por trás ali, financiando, colocando internet de uma hora para outra. Que povo pobre pode ligar a internet, divulgar e depois desligar? O povo não faz isso. Alguém que tem poder, que possa abrir e fechar canais para divulgar. Agora, a grande pergunta é essa: quem que está por trás? Se alguém souber, me fala, porque eu não sei também não. Mas que tem alguém, tem. Eu acho que esse player a gente ainda vai demorar um pouquinho para ele mostrar a cara, porque, como pelo que eu estava vendo nas notícias, a galera do Castro já meteu o pé de Cuba, né? A família já está longe. Então, só ficaram os defensores, né? E o que mais provoca a curiosidade para mim é o seguinte: foi o que você estava falando. Quem botou a internet? Porque a Marielle, a Michelle a gente fez uma live com a Michelle, que passou em Cuba 7 anos, e ela disse, cara, o minuto do meu telefonema era $6. Um salário mensal de um profissional é 4. Entendeu? Quer dizer, em que momento eles passaram a ter esse acesso? Em que momento eles perceberam que tinham esse acesso? Olha quantas incógnitas. Quer dizer, o governo que sempre teve esse controle, na hora que ele percebeu que tinha perdido o controle de internet, que ele deve ter, obviamente, agido o mais rápido possível para poder fechar, não conseguiu, quer dizer, espalhou isso no mundo,
Qual foi o estopim? Né? Como você falou, o povo era desorganizado, porque 60 anos, tudo bem, a gente sabe, tem a fome, tem a parte da saúde, as pessoas morrendo de fome, morrendo com, talvez, entendeu, o Xing Ling, causado pelo Xing Ling, mas é um povo muito... É aquela tua história, você falar de tratamento psicológico, de análise psiquiátrica, por exemplo, para um morador de periferia, é uma coisa inimaginável, porque o cara vai administrar aqueles pesos todos que as pessoas normalmente carregam, o estresse dele, ou ele vai tocar samba, ou ele vai encher a cara, ou ele vai dançar, ou ele vai brincar, ele vai fazer, vai jogar a pelada dele. Quer dizer, ele tem outros subterfúgios por entender que não tem esse acesso, porque normalmente o acesso a um tratamento seria caro, oneroso para eles. Quer dizer, você entendeu? Quer dizer, olha quantas questões a gente tem que a gente não tem noção. A gente pode especular, mas que tem um player ali não tem a menor sombra de dúvida. Tem. O povo lá, ainda hoje, né, eles vivem na época da TV de tubo. Né? Não tem nem Smart TV lá. Né? Internet, pouquíssimos podem ter acesso, e todos os que têm acesso fazem parte do governo. Né? O povão mesmo, nem médico tem acesso à internet lá. Eu lembro que eu fui a um congresso em Cuba, né, nos anos 90, e os trabalhos deles eram apresentados em pôster de papelão, né? Tipo esses trabalhos de estudante de ensino médio, ensino fundamental, eles faziam em papelão. Né? Na época a gente já utilizava notebook, computador, né, projetava as coisas, e eles ficavam maravilhados quando a gente apresentava isso no Congresso. Eles não tinham nada disso lá. É o que esse povo fala aí, que a medicina de Cuba é avançadíssima, balela, balela. Os médicos de lá vivem numa situação paupérrima, né? E eles nem podem falar com a gente fora ali do ambiente do Congresso, onde eles são vigiados. Eu lembro que a gente conversava no bar do hotel, a gente ficava conhecendo os cubanos lá, a maioria que ficava na porta de hotel ou era guia turístico, ou alugava o carro para passeio, todos com curso superior. Ou era engenheiro, ou era físico, mas faziam esses bicos para ganhar dinheiro. E a gente perguntava, o que você acha do Fidel? Eles falaram, não, aqui eu não posso falar, eu não posso falar aqui. Se você quiser ir lá no seu quarto, lá eu falo, mas aqui eu não posso falar, não. Porque tinha gente em volta que ouvia e dedurava mesmo, entregava, eles eram mantidos sob controle a partir do medo. O medo de serem entregues e serem presos ou desaparecidos ou acontecer alguma coisa. Agora, o que pode ter também fragilizado essa vigilância constante que eles tinham na ilha? Primeiro, a mudança do governo brasileiro. Parou de mandar dinheiro para eles lá. A mesada que o Brasil dava dos médicos cubanos, que voltaram para lá, eles deixaram de ganhar essa mesada. O dinheiro fácil que ia de corrupção, né, de construção de Porto de Mariel, essas obras superfaturadas, que era tudo rachado, dinheiro daqui para lá. O combate ao narcotráfico, às drogas, que está acontecendo aqui no Brasil, sim. Isso está dificultando a chegada de drogas lá, porque a gente sabe que Cuba é um narco-estado também, que ganhava dinheiro com tráfico de armas e de drogas. Por isso o Porto de Mariel lá, que era um ponto de escoagem. Outra é a quebra da Venezuela, que a Venezuela também mandava dinheiro para Cuba. Cuba sempre foi um estado parasita. Era sustentado pela União Soviética, quebrou a União Soviética. O Fidel teve essa ideia maquiavélica de montar o Foro de São Paulo com o Lula, cujo maior beneficiado era Cuba, e o Lula, que se achava um grande líder, foi um otário que deixou o nosso país ser parasitado por esses estados chupins que não produzem nada. Cuba não produz nada. A única coisa que Cuba produzia era revolução e propaganda. Cuba era um grande outdoor do comunismo. Tudo que o comunismo queria falar que tinha de bom, eles falavam que em Cuba tinha.
a saúde, a educação, né, um povo educado, balela. Foram analisar o nível dos estudantes de Cuba, eles estão no último lugar na América Latina. Saúde, os dados são todos falsificados. Eles falam lá que não tem mortalidade infantil, porque a maioria das mulheres que não querem ter filho abortam. Né? Não tem nem anticoncepcional para fazer uma programação familiar. Então, assim, eu acho que essa falta de dinheiro externo em Cuba, provavelmente, fragilizou a vigilância que eles tinham sobre o próprio povo. Né? E isso as pessoas percebem, se os dedos duros estão atuando, estão recebendo, estão entregando, ou se eles também já estão se virando contra o governo, até por falta de salário. Porque aí os dedos duros, X9, passam a não ter dinheiro do governo também, para entregar o vizinho, entregar o companheiro. E isso vai passando de boca a boca. Quando a população percebe que a vigilância está ficando menor, aí começa a haver possibilidades de se manifestar, de ir para a rua. E provavelmente a grande maioria dos cubanos que tem algum nível de vida um pouco melhor tem família em Miami, que ganham em dólar. Né? E esse pessoal que ganha em dólar em Miami, né, muitos lá prestam serviço militar também. Né? E tem outras ligações lá para financiar revoltas em Cuba. Então, pode ter acontecido esse tipo de circulação. Olha, o regime está quebrando, está falindo, está na hora, vamos aproveitar a insatisfação do povo, né, e vamos organizar um movimento aí para derrubar isso de vez. Então, eu vi recentemente, Pedro, eu acho que foi uma notícia hoje em um dos jornais internacionais dizendo que Cuba, inclusive agora, quer dizer, quem está lá no governo, eles estão liberando em caráter de emergência. Olha o contraponto, né? Cuba sempre foi bloqueado, Estados Unidos nunca deixou os bloqueios internacionais e etc, etc. Aí agora saiu uma notícia dizendo que o governo cubano liberou a entrada de 10 quilos de medicamentos sem cobrar impostos e estão ainda confabulando com relação à entrada de doação de alimentos. Quer dizer, como é que pode haver bloqueio se existe uma doação e o governo agora ainda diz, não, medicamento a gente está liberando por enquanto até tantos quilos, entendeu? Agora, alimento a gente vai pensar. Quer dizer, é totalmente inverso do que se prega, né? Mas isso é que é o fundamento, né, do pensamento dos marxistas. Ele é fundamentado na farsa, na fraude, no engodo. Né? Quem não queria comercializar com os Estados Unidos foi o regime do Fidel Castro. Até então, até a Revolução de 1959, Cuba tinha cassinos, tinha grandes hotéis, tinha máfia americana lá dentro, né? Tinha um dos melhores índices de educação, de saúde e uma das melhores rendas per capita da América do Sul e Latina. Né? Quando o Fidel derrubou o Fulgêncio Batista, ele decretou que não iria mais negociar com os Estados Unidos. Estatizou os hotéis, tirou a máfia americana, italiana e americana de lá de dentro de Cuba, tomou os hotéis, tomou todos os bens dos empresários que ainda restavam lá, estatizou isso tudo, concentrou isso tudo nas mãos do Estado, e ele não quis comercializar com o imperialismo, que era a América do Norte. Nessa época, eles eram financiados pela União Soviética, então eles podiam fazer isso, cantar de galo. Quando a União Soviética começou a quebrar, a não mandar mais dinheiro, aí eles mudaram o discurso. Ah, não, nós estamos em dificuldade porque os imperialistas é que bloquearam o comércio aqui em Cuba. Opa, não tem bloqueio nenhum. Cuba pode comercializar com quem quiser. Os Estados Unidos é que já não queriam mais, porque não apoiavam aquele regime. Agora, Cuba vai comercializar o quê? Ele só tem charuto, rum, só, e açúcar. Vai comercializar o quê? Eles quebraram tudo. Eles acabaram com a plantação, inclusive, de cana na época para transformá-la de fumo. Eu descobri que eles exportam sangue. Eu descobri que eles exportam sangue, feto. Não duvido, é bem provável. Mercado de órgãos, né? E o turismo, que era uma fonte de renda enorme para Cuba, caiu muito.
né? Porque você vai lá, tem 3 ou 4 hotéis só em Havana, né? É fechado, só para turista, só turista pode frequentar. Algumas áreas de veraneio, tipo Varadeiro. Em Varadeiro, cubano não pode ir. Vocês sabiam disso? O cubano não pode ir na praia de Varadeiro, só turista. É fechado. Né? É uma coisa. Eu quase fui preso uma vez que eu fiquei amigo de um cubano e tinha uma boate do lado do hotel que esse cubano foi comigo lá. Aí chegou na porta da boate, né, eu falei, olha, ele vai entrar comigo. Falou, você é cubano? Ele falou, sou. Ah, então você não pode entrar, só o senhor que pode entrar. Como não? Ele é meu amigo. Eu pago a entrada para ele. Falei, não, aqui cubano não pode entrar. Eu falei, mas que porra de país é esse aqui? Né, que eu vim aqui conhecer e o cara que eu fiquei amigo, que é cubano, não pode entrar, eu posso entrar? Se ele não for entrar, eu também não entro. Dentro de uma ditadura. Olha só a inocência da criança. Não deixaram o cara entrar. Eu falei, então eu não entro. Tá bom, vocês ficam aí Pedido com a para boate virar aí. adubo de coqueiro ou então isca de tubarão, né? Dois tempos. Mas olha só, o governo Bolsonaro cortou as torneiras e aí veio um ano de pandemia, né, Pedro? Ou seja, o turismo que Ainda já era teve isso. ínfimo, cara, estrangulou o quadrado que ninguém foi, certo? Só que eu vou botar mais uma pimentinha aqui, então, meu amigo Pedro. Você vai lá e coloca uma visita da CIA 3 dias antes do Haiti cair e uma semana depois Cuba pega fogo. Não tem como dizer que não tem, né, cara? Eu não acredito numa coincidência tão grande assim, sabe? São Aí, 60 anos. e tem um 60 lugarzinho anos chamado que Cuba tá lá. Guantánamo, não é à toa, né? Não, cara, eu não consigo acreditar que é, porque de 60 anos que Cuba tá lá. E não venham me dizer que Cuba tá que os cubanos estão sofrendo agora. Os caras têm uma vida miserável eterno. O cara que passa fome todo dia, passar um pouco mais de fome, ele vai continuar passando. E você vê lá, tem o estrangulamento financeiro do Brasil, tem o estrangulamento financeiro da pandemia, aí a CIA vem aqui, toma um chazinho, o FBI desembarca aqui sem ninguém ver, só quem quis ver. O Haiti explode, Matam o e aí presidente do Guantánamo recebe Haiti. os aviãozinhos, e Mata o aí Cuba presidente. A esposa também morreu no hospital, não morreu? Ah, mata, 24 não, colombianos e 2 americanos. e aí Fizeram acham serviço que no Haiti. essa pressão que tem em cima do presidente é só de brasileiro, né? Não tem ligação nenhuma, não existe nenhum tipo de influência. O ministro do Meio Ambiente chega numa reunião da ONU e diz: vem cá, a floresta é nossa, campeão. Vocês estão querendo dar pitaco em quê? Cadê a floresta de vocês, comunidade europeia? Aí veio, o que essa semana eu reagi a uma declaração da ministra francesa, entendeu? A secretária de recuperação do meio ambiente da França, dizendo que não, a Amazônia é do mundo é o Katsu. Ah, tá. Entendeu? Vamos falar em outra língua para não derrubar. Entendeu? Eu escrevi com todas as palavras para não ter dúvida. Lá ter fé futre. Quem entende francês, se não procura depois, vai descobrir o que eu falei. Você entendeu? Graças a Deus, a turminha do tio Zu que não percebeu ainda como é. Entendeu? Não tem habilidade para traduzir para o francês, que o espanhol é mais fácil, até brincando com a Lorela. Mas, quer dizer, todo um cenário internacional foi alterado e está sendo alterado por causa da resistência do nosso presidente aqui em dizer máscara é idiotice, tratamento precoce salva, que tomar vacina, eu não vou tomar vacina. Ele não está dizendo para as pessoas não tomarem vacina. Em momento algum existe qualquer gravação que ele dizendo não tomem a vacina X, A, B, C, D. Ele diz, eu não vou tomar. E aí, numa retórica que diz não, a vacina salva, olha quantos problemas estão acontecendo com os vacinados, quantos países estão deixando de tornar obrigatória a vacinação. Quer dizer, sabe, as pessoas têm que... Quando a gente fala e está defendendo, não é defendendo, é o que a gente fala, não é uma idolatria. Existe um motivo que, se você parar e for trazer as referências do que está acontecendo ao amplo senso, é impossível você não dar apoio a isso. É impossível você não estar do lado certo da história. Porque ela está sendo reescrita. Foi o que você falou brilhantemente, cara. Haiti caiu. Venezuela explodiu. Cuba está caindo. E não é o governo militar, não é o presidente de Cuba, é o povo que está tomando os espaços, que é exatamente o que a gente está fazendo. O processo pode ser moroso, para Cuba demorou 60 anos.
Graças a Deus, a gente nem se compara aos pés de Cuba. Mas em uma eleição, chegou a princesa do Piauí, olha só, cara. Seja bem-vinda, Samanta Cavalca! Oi, Rui! Oi, Maurício! Meu Paulo Coelho, que não brigou com o Raul Seixas. E o Pedro. Boa noite para todos Samanta. vocês. Vai pegar esse negócio de Paulo Coelho, eu tô ferrado. Você é o Paulo Coelho que não brigou com o Raul. Eu perdi essa piada. O que o Paulo Coelho fez que não brigou com o Raul? Não entendi. O Maurício é a cara do Paulo Coelho. Ah, Maurício, eu pensei que ela gostasse de ti, Maurício. Pelo jeito, Pois é, eu chamava de amiga. Mas é o seguinte, eu tenho uma salvação para ele. É o mago das lives, das transmissões. Pô, é dele, aqui, ó. É dele. A mulher é boa! A mulher é boa de jogo, Maurício. Já gostei. Então vamos aquecer. Ô, Samanta, nós estávamos falando aqui de Cuba. E eu já quero aproveitar para falar tá de Cuba. Fome. Eu quero aproveitar para falar de Cuba, dizer que eu me atrasei um pouquinho aqui para o início aqui da nossa conversa. Eu achava que eu estava em Cuba, porque a minha internet não estava colaborando de maneira alguma para eu entrar na transmissão. É uma piada um pouco infame. Desligaram, acho que estou indo uma língua. O presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, do PT, o Wellington Dias. Eu é que não duvido mais de nada desse povo. E a Samanta, para quem não conhece, ela ficou aqui para a turma de baixo conhecida como Silveira de Saia, entendeu? O Siqueira de Saia, porque exatamente ela no Piauí, ela desce o sarrafo igual o Siqueira desce no Amazonas, entendeu? E motivo é que não falta, né, Samanta? Também é confortável. Para você entender aqui, fique tranquila, aqui todo mundo gente boa, tá? Eu sou o cara mais ursinho carinhoso do planeta Terra. Vamos começar com falando de... Hoje a gente teve um embate antológico, é o seguinte, os antológicos me falaram que porra de monarquia. Cara, eu não aguento mais a direita cheirosa que fica fazendo peripécias para dar encheção de saco. É um cara que levanta a guerra civil, o outro faz uma petição para prender o Alexandre de Moraes. Cara, enfia no... Bom, é um outro que me fala em monarquia, é o princeso que fala na Constituição Federal. Eu não sou jornalista, então eu posso sentar as botas com os dois pés no peito. Eu queria saber você, jornalista, como você se sente com esse negócio. E olha, fique em casa, você está em casa aqui, pode sentar o sarrafo, falar mal do Alexandre de Moraes, os urubus vão tudo tomar no olho do cu, cara. Tem problema, só não pode falar mal do bonito do Bolsonaro. Pode xingar nós 4, nós 3 da bancada. Se falar do Bolsonaro, o pau pega aqui. Não, do galego dos olhos azuis, não falo mal, não. Só falo bem. Eu acho que o Brasil deve muito ao galeguinho dos olhos azuis, que é o nosso presidente Bolsonaro. Assim, eu sou uma pessoa muito pragmática, viu, Rui? Eu sou muito pragmática. Pragmática no sentido desse, muito claro, de entender o que é bom para o Brasil e apoiar o que é bom para o Brasil. Às vezes eu percebo, longe de mim, querer também ser a dona da verdade. Eu não tenho essa pretensão de ser a dona da verdade. É só meramente a minha opinião. Quem quiser segui-la, siga. Quem quiser concordar ou discordar, está no direito dela. Não estou muito preocupada com isso, não. Mas, assim, devido a esse meu pragmatismo, eu vejo que a gente deve eleger prioridades. O momento requer que tipo de prioridade? Para mim, é muito claro. É não deixar o PT ganhar. É não deixar o PT voltar para a presidência da República. Porque isso vai tirar do brasileiro a esperança. Você já conversou com alguém que não tem esperança? A pessoa que ela é condenada ao declínio, ela é condenada a não ter sonhos. Isso, deixar essa pessoa, a população brasileira num estado de não poder sonhar, de não poder sonhar com um futuro melhor para ela, para o seu estado, para a sua cidade, para a sua família, é muito perigoso. Então, diante desse meu pragmatismo, o que eu vejo muito claro, que tem que se focar na reeleição do Jair Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vem sofrendo uma conspiração. Com um judiciário que milita contra ele, um Congresso que é composto de homens de negócio, e homens de negócio, eles negociam o tempo todo,
E homens de negócio, eles, assim, é como... Eu sempre brinco, assim, às vezes, quando eu estou conversando com as pessoas que trabalham na minha empresa, olha, eu tenho aqui na TV Piauí, eu tenho um compromisso com o lucro e com a audiência. A pessoa que está aqui, ela tem que dar lucro, ela tem que dar audiência. Se eu encontro a pessoa que consegue fazer isso, eu vou tratar ela muito bem. Então, isso é um tipo de pragmatismo, é um tipo de negócio. Infelizmente, o Congresso Nacional, o pragmatismo deles gira em torno de você não levar em consideração, deles não levarem em consideração o que é melhor para o país, porque eles são homens de negócio do mal. Então, é muito tênue essa linha que o Bolsonaro vive com o Congresso, é muito tênue o tempo todo. Eles são pessoas pragmáticas no mau sentido, eles podem sim virar. Então, é muito importante que a população seja esse fator de pressão para o Congresso Nacional. Fator de pressão para deixar vivo o voto auditável. Isso é extremamente importante para a nossa democracia. Então, é isso. Então, aí onde a gente entra? Onde entra você, Rui, onde entra o Maurício, onde entra o Pedro, onde entra qualquer internauta que está nos assistindo, seja por qualquer plataforma, de também fazer parte desse movimento de combater narrativas falaciosas e mentirosas contra o governo federal. Perfeito. Deixa eu só dar o meu boa noite para você, que chegou agora, que já está ficando famoso. Meu amigo Vitor Almeida entrou também. Boa noite! Agora começou com a Samanta Cavalca. Pedro, o seguinte, ela falou de uma coisa muito importante. A pessoa sem esperança é terrível. É a pior coisa do mundo. Isso é uma coisa que eu já tinha... já levo na minha vida há muito tempo. Lá pelos 12 anos eu li um livro de Pak Chopra, muito maluco, mas ele falou uma coisa muito interessante. Às vezes o elogio que você faz, o bom dia que você faz, ou então o boa noite que você faz, leva um pouquinho de esperança para a pessoa e aquela pessoa não se suicida logo em seguida. Porque a gente não sabe qual é a verdadeira realidade do outro. Ele pode estar feliz, mas só por fora. E aí é que eu quero te perguntar o seguinte, o povo cubano estava sem esperança. Será que tudo isso que a gente estava conversando antes, aliado com um pouquinho de internet, da nova geração, eles fizeram essa revolução? Eu não acredito, porque tudo que eu vi lá, cara, é um pessoal de 35, 40 anos, uns mulatos muito grandes. Eu quero dizer o seguinte, Samanta, para você entender, eu me considero um jogador de liga-pontos. Eu pego um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá, um ponto lá, e eu vou pegando pontos pelo mundo para juntar e dizer, opa, o que aconteceu? Por exemplo, Cuba, vamos juntar lá. Se a FBI vier para o Brasil, mataram o cara do Haiti, já foi a mulher, cessou o dinheiro vindo do Bolsonaro, cessou o dinheiro do turismo que o pessoal ia para lá, e do nada apareceu um monte de internet. Aumentou a fiscalização na Amazônia com relação à evasão das riquezas nossas do Brasil. Isso é bom de citar para a galera lembrar que não foi só torneira. Ele fechou a torneira e está fechando as fontes. E o Bolsonaro está dando de paulada. Inclusive o tráfico de drogas. Eu quero falar agora, o meu amigo comandante da PM aqui estava feliz da vida que tinha participado como apoio da maior apreensão de drogas, que eram 24 toneladas. Aí os negros lá de cima botaram 35,1 na conta. Hoje em dia, a polícia está fazendo uma concorrência de ver quem é que pega a maior apreensão, para se entender o novo mundo que nós estamos vivendo. Então, tudo isso foi estrangulando. Eu, Rui, continuo dizendo que, para mim, não foi a população. Por que eu te pergunto isso? Porque aí eu vou jogar o Pedro na área psicológica, ele é psiquiatra, vamos aproveitar ele também, Samanta. A população conseguiria sair tão rápido, né, de uma letargia, afinal são 60 anos, né, Pedro? Já tem, 60 anos tem avô da Revolução. Não é, a falta de esperança é uma consequência, né? Ela não é uma causa. Antes disso, só eu estava lembrando aqui agora, eu vou mandar um abraço aqui para Eude Santos, lá de Manaus, que falou que ia assistir essa live aqui. Eu não a conheço pessoalmente, mas queria que eu mandasse um abraço. Então, estou mandando um abraço aqui para Eude Santos, tá bom? Lembrei de você, Eude. Então, essa não é a esperança, a falta de esperança que causa essas coisas, é a falta de liberdade, né? E o retorno do PT ao poder representaria exatamente a falta de liberdade, porque isso faz parte do programa de governo deles. Está lá escrito, né?
Vamos democratizar, promover a democratização das mídias. O que significa democratização das mídias? Censura. É óbvio que eles não vão colocar lá, nós vamos censurar a mídia. Não, eles usam o eufemismo para esconder a intenção maléfica que eles têm. E é o que eles fazem. E é o que está acontecendo com eles fora do poder. Né? Eles cancelam as pessoas, dão suspensão nas redes sociais, né? Não deixam as pessoas acessarem, falarem o que quiserem, só divulgam notícias falsas. Vocês imaginam se eles voltarem? Se voltar, não vai ter esse tipo de live que a gente está fazendo aqui. Com certeza. Em 2 minutos isso cai. Né? Daqui a 15 minutos a gente está com a Polícia Federal na porta para ser levado preso. Porque se eles voltarem, eles vão voltar com esse poder. O Zé Dirceu, o Lula, eles fizeram uma autocrítica de por que eles perderam o poder, o governo. E a autocrítica não foi no sentido de é porque houve muita corrupção, é porque foram incompetentes na administração da economia, porque deixaram a inflação voltar, o desemprego aumentar. Não. Né? A autocrítica que eles fizeram foi porque eles avançaram muito pouco na tomada do poder, que eles deveriam ter se infiltrado mais nas Forças Armadas, ter retirado os generais que não pensam segundo a cartilha esquerdista, ter promovido só os generais que são comunistas, globalistas, progressistas, colocar só esse tipo de general no comando do Exército, né? Não terem promovido o controle das mídias. A autocrítica que eles fizeram foi essa. Olha, nós caímos porque a gente foi pouco totalitário. Então, se a gente voltar, aí nós temos que ser totais, nós vamos assumir o poder totalmente, independente de eleição. Nós vamos ganhar, vamos nos manter e só vão tirar a gente lá na força, na marra, no sangue. Né? Então, isso é o que representa se o PT voltar. Né? A falta de liberdade gera a falta de esperança. Porque se você não pode falar, se você não pode trocar ideia, né? Eu escrevo muito no Facebook, né? Não é nem com o intuito de querer mudar a ideia de ninguém. É para que pessoas que pensam como eu leiam. Porra, eu penso parecido com esse cara. Né? Esse cara aí, eu não estou sozinho. Vamos trocar uma ideia aqui. Tá, Samanta, não, nesse momento ele quer um afago, eu vou dar um afago para ele. O Pedro Poças, ele tem textos magistrais. O texto que ele escreveu sobre a Guerra Civil, eu gostaria de ter feito aquilo lá, mas eu não tenho cabeça para fazer aquilo lá, porque a minha raiva é tão grande que a única coisa que me aposta naquele momento é uma ponto .50. Mas o texto que ele fez foi magistral. Magistral, tá? Ah, eu quero ler, Pedro. Quero ler, se você puder. A Samanta, a gente tem que pegar o texto e mandar para ela, porque ela agora, como ela está... Ela resolveu comprar briga no Piauí, entendeu? A gente nunca sabe que horas que ela consegue parar. Outro dia a gente se falou, porque ela falou, parei na minha pausa do cigarrinho, senão não tinha como. Eu não tinha nem tempo de te responder. Infelizmente ainda fumo. Samanta, como é que é ser mulher de direita no Piauí? Conta pra nós. Corajosa, né? Cara, corajosa. A minha esposa tem 30 anos. Eu escuto cada barbárie que eu fico pensando assim, será que as pessoas pensam que toda mulher é retardada mental? Porque, tipo, nossa, você é tão inteligente, sabe tanto de política. Eu digo, cara, é só estudar, cacete. É só estudar. É só você abrir os olhos. Eu acredito que todo o Piauí tem uma obrigação moral de não ser da esquerda. Todo o Piauí. Depois, a gente tem um governador do PT, aqui o senhor Wellington Dias, que ele está na sua 4ª reeleição. Né? Ganhou uma, ganhou a segunda, teve a pausa, aí concorreu pela 3ª vez, ganhou e está na 4ª. E aí já começa a trabalhar o seu substituto. Porque não existe garantias que ele não queira voltar, não. Ele voltou uma vez, eu com certeza, se ele tem pretensões para mim claras de ser substituto do Lula. As pessoas não tratam muito sobre isso, mas ele tem. O próprio Lula tem uma afeição enorme pelo Wellington Dias, chama ele de o índio mais inteligente.
que ele já viu. Ele chama o Wellington Dias de gênio. Para mim, isso aí é praticamente uma passada de bastão, né? Que ele faz para o Wellington Dias. Mas o Wellington Dias, mesmo tendo esse amigo, passou um período em que ele estava governando com esse amigo na presidência da República, que é o ex-presidiário, o Lula, e ele não conseguiu fazer nada pelo Piauí. Ele não conseguiu fazer nada pelo Piauí, e é muito fácil provar. Nós temos 500 mil pessoas que vivem na linha de extrema pobreza no estado do Piauí. Nossa. Nós temos um dos litorais mais lindos que eu já vi, e ele só existe por causa da iniciativa privada. Nós temos cidades no Piauí que estão entre a top da produção de soja no Brasil. E ela só existe por causa da iniciativa dos agricultores, dos empresários do agronegócio. Porque o governo, ao menos, deveria asfaltar as PIs, né, que são as estradas estaduais, para fazer o escoamento desse produto, do nosso ouro aqui do extremo sul do estado, que é a soja. E ele não consegue fazer. Ele não consegue e não quer fazer. Porque só o Wellington Dias já está no seu 4º mandato. E se tivesse que ter sido feito, teria sido feito. Se ele quisesse conseguido isso em algum momento com o ex-presidiário ou com a ex-presidente Dilma, ele teria conseguido o investimento. Mas ele não fez. Porque o povo do Piauí nunca foi o foco, né, Samanta? Nunca foi o foco. O projeto é o poder. Eles não querem fazer. E você, Pedro, você estava falando aí da questão do totalitarismo. É bom a gente frisar que a gente já vive o totalitarismo da imprensa aqui. Porque a imprensa não pode falar do Wellington Dias. Não se pode, existe uma ordem, não se fala dele, não se fala da esposa dele, que é investigada em operação da Polícia Federal por desvio de dinheiro, de contratos fraudulentos, de desvio do dinheiro do transporte escolar para crianças no estado do Piauí. Não se fala. Então, isso já é uma estrutura do PT já em prática, principalmente nos governos do Nordeste, nos governos de esquerda comandados, nos governos do Nordeste que são comandados pela esquerda, e nós temos vários. Nós temos o Rio Grande do Norte, nós temos o Piauí, nós temos o Maranhão, nós temos a Alagoas, nós temos a Bahia. Então, ele já tem essa prática, já existe esse totalitarismo, essa censura, porque é um governador que simplesmente, assim como os demais, não explicam nada à população. Aqui se faz uma reforma, eu contei isso para o Maurício, se faz uma reforma no Parque Zoobotânico, só existe um Parque Zoobotânico no Piauí todo, e faz uma reforma. Ele estava fechado por causa da pandemia, depois ele ficou fechado por mais um tempo por essa reforma. Nessa reforma foram gastos mais de R$500 milhão. E o parque abriu e estava pior do que quando fechou. E simplesmente fica por isso mesmo. A imprensa não questiona. E ele começou agora, sabendo que as redes sociais se movimentam, porque existe uma fadiga natural do governo dele devido à incompetência dele de administrar. E o que acontece agora? Ele começa a colocar sua milícia digital dentro das redes sociais para fazer puro assassinato de reputação. Pois é, Samanta, eu queria que você dissesse exatamente em que momento, porque, obviamente, a atitude sua, a iniciativa de montar sua própria rede de TV, a TV Piauí, está na internet, quem não conhece, é sensacional, e as matérias, e a Samanta é uma das poucas que a gente vê jornalistas sérias e empresárias sérias que vão na frente da câmera para dar tapa contra a quem tem que bater, entendeu? Em que momento houve esse estalo? Porque é o que você está falando, obviamente existe essa censura. Em cima da censura, você, como tantos outros brasileiros, Brasil afora, devia estar angustiada já, ainda mais na sua profissão. Né? Em que momento você falou, quer saber, agora chega...
que se dane as consequências, porque é óbvio que você sofre consequências. É isso que eu fiz, né? Dane-se. Exatamente. É óbvio que eu sofro. Olha, Maurício, longe de mim de ser uma mulher que, ai, meu Deus, o arauto, meu Deus, vamos santificar. Não, não é isso. Mas, olha, eu não tenho multa de trânsito. Eu não devo a ninguém. Eu não traio meu marido. Entendeu? Não existe. Não que isso fosse crime. Eu não estou aqui recriminando quem trai, não. Mas eu não considero correto. Então, eles não têm materialidade contra mim. Mas aí eles inventam deliberadamente essas milícias digitais hoje em dia, para falar um pouco desse constrangimento que eles tentam impor. Eles falam assim: a Samantha recebe 20 mil de político tal, que é ligado à oposição do Wellington. Aí eu pego e falo assim: não recebo, não, mas se ele tiver que pagar para alguém, tem que ser para mim, porque eu sou da oposição mesmo. É que nem eu falo, Bolsonaro. O pessoal fala assim: o Bolsonaro não tem verba aqui, não, mas se tiver que ter no Piauí, tem que ser para mim mesmo. Aí botar quem nas TV do PT, não. Não, Galego. Aí eu fico brincando, não, Galego. Por exemplo, o Luciano da Havan, botou uma loja aqui recentemente, aqui em Teresina. E eu fiquei de olho para ver se ele ia anunciar nessas TVs que são patrocinadas pelo. E falava todo dia. E pedia para os meus seguidores marcarem: se for fazer lá na Samantha. Porque essa turma é do PT, porque as TVs são bancadas pelo governo do Estado. Aqui a propaganda teve um corte de 20% na segurança pública, investimento de segurança pública do Estado, no orçamento de 2020, e esse corte, esse dinheiro, essa sobra de 20% foi cortado para a segurança pública, foi para a propaganda. É inacreditável. Ninguém fala sobre isso. Existe um silêncio ensurdecedor. E o pior de tudo é que a gente não pode mais contar com a mídia nacional. De vez em quando a gente podia, mas não pode mais, porque o governador, como presidente do Consórcio Nordeste, ele está sendo tratado assim pela mídia nacional. A mídia nacional tem um plano, essa velha mídia, de tirar o Bolsonaro. Então eles não querem saber quem eles apoiam, se é o governador do Piauí, que é investigado pela Polícia Federal, se é o Renan Calheiros, que é o recordista de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Eles não querem saber. Eles apoiam quem está contra o Bolsonaro. Então fica mais difícil ainda para o piauiense descobrir, porque de primeiro saía, gente, alguma coisa. Eu sou testemunha, saía. Não era muito, mas saía alguma coisa na mídia nacional. Não sai mais nada. Não sai mais nada. Agora, Maurício, respondendo a você sobre essa questão do start, primeiro eu quero dizer que foi acumulativo. Foi muito acumulativo de eu estar no ar, e as pessoas reclamarem, de eu sair do ar, e as pessoas do dono da TV já ter recebido uma ligação. Você trabalhava, para quem não conhece, a Samantha fazia reportagem em outras televisões. Cheguei a apresentar programas, coisas mínimas, não eram coisas assim, como eu sou hoje. Eu estou a Samantha no modo turbo, modo hard. Não era assim que eu era, eu sabia que eu podia. Mera coincidência. Modo hard. Então era assim, era uma fração do que era a Samantha, e mesmo assim isso causava muito incômodo a eles, né? E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ver que o Bolsonaro, e aqui nós, viu, é bom vocês saberem que o Piauí, todo o que chega do Bolsonaro é que ele é um monstro. Todas as informações que chegam na mídia piauiense, que são repassadas para a população, é que ele é um monstro. Que ele não está nem aí. Aqui o descaramento é tão grande que tem um auxílio emergencial, e os deputados que são da base do governador Wellington Dias fazem foto. Parabéns para fulano de tal que votou a favor do auxílio emergencial. Citam nominalmente as pessoas. Eles não fazem nenhuma citação a respeito da vacina. Rui, Pedro, Maurício, nenhuma. É assim, o Piauí recebe. Eu não sei de onde, quem é que manda essa vacina. O Piauí recebe hoje tantas doses do governo federal. Vem do céu, se materializa. Eu acho que vem de Cuba na cabeça deles. É a tão sonhada a vacina cubana, não está vacinando os cubanos, deve estar vacinando os piauienses. Porque é assim que eles tratam. O Piauí está recebendo hoje, o Piauí recebe tantas doses da Pfizer. Eles não fazem nenhuma citação ao governo federal. É impressionante. Por isso, Samantha, que a gente precisa espalhar isso sem fim.
Por isso que eu digo para todo mundo que elas têm que compartilhar as lives, o material do presidente, porque não chega no povo por um jeito, chega pelo outro. Não chega. E aí o que acontece? Você é criado nesse ambiente, que é tudo dominado, e você não entende tudo de primeira. Você não entende tudo de primeira, mas aos poucos você vai absorvendo se você está disposto a aprender. Se você não tem rabo preso com ninguém, você vai aprender, né? Se você não está ligado a um grupo para fazer politicagem, você vai aprender. E aí, o que acontece? A gente começa a entender. Olha, rapaz, esse Bolsonaro não é ruim, que nem a gente achava que pintaram para a gente, não. Era assim. Aí a gente vê o Bolsonaro rodando o Nordeste, fazendo perfuração dos poços. Opa! E eu, como uma pessoa que sempre viajei o Piauí, sempre vi a seca do Piauí, sempre vi esquemas daquela... Todo mundo conhece, do carro-pipa, né? Aí eu, opa... A quem pertence, aí, né? Opa, isso aí recupera a autoestima das cidades do interior do estado do Piauí. As pessoas começam a se sentir dignas quando um presidente faz isso. E aí você vai absorvendo, vai vendo, quando você vai absorvendo, o teu comentário muda, tem uma reação, e eu sou muito birrenta também, né? Outro negócio de reação, aí eu já quero ir para o confronto, até ficou insustentável. Eu fui demitida da Record, da filial da Record aqui, foi insustentável. Eles já criavam situações tipo, eu chegava e eles falavam assim, hoje você vai ter que falar de fulano, que era alguém que estava sendo opositor ao Wellington. Aí eu falar o quê? Falar isso e isso. E às vezes era mentira, eu falei, eu não vou falar. Ou então eu fazia pior, matar eles do coração, tá bom, eu vou falar. E quando chegava, falava o contrário. Quando eu estava ao vivo, falava o contrário. Aí é insustentável, né, gente? É insustentável. Era insustentável a minha permanência nesse tipo de empresa. E aí eu utilizei a pandemia muito para ver, para pesquisar sobre o assunto. Eu não estava em TV, estava apenas escrevendo textos, notinhas, coisa besta, tá? Para as pessoas também não verem. Essa sumiu, né? Para o pessoal já se liga. E aí foi pegando orçamento, aquela coisa, e montei a TV. No que eu montei a TV, pouco depois da TV estreou, eu tive essa doença, né? Tive essa doença que está assolando o mundo. E foi a chave. A chave virou de vez. Porque eu cheguei na médica e todas as informações que chegavam para a gente é que o tratamento imediato funcionava. E eu cheguei na médica, eu tomei uma medicação e quando eu cheguei para ela, fiz o teste, deu positiva, e eu cheguei para ela e falei. Ela perguntou, você tá tomando o quê? Aí eu falei, ivermectina. Ela, continue. Aí eu, opa, essa médica é a referência. Essa médica que eu fui é porque me ajeitaram para eu ir. Não tinha espaço para ela, as celebridades aqui do estado, as autoridades iam nela. Aí deu certo para eu ir. Eu falei, meu Deus, aí como é que essa médica é referência? E ela disse que é para eu continuar tomando essa medicação, que tá todo mundo falando contra essa medicação. Aí eu falei, virou a chave. Aí a gente vai estudar pelo assunto, para saber do que se trata, de toda essa sujeirada. São senadores que querem dar lição de ciência para tratamento imediato, mas eles se recusam a ver a ciência para voto auditável. É tudo de acordo com o interesse deles. Aí eu falei, não sou mais obrigada. Aí eu chutei o pau da barraca e eu falei assim, agora vai ser o que Deus quiser. E hoje mesmo um grande amigo meu perguntou assim, me criticando, um amigo meu de universidade, sou formada pela Universidade Federal, criticando. Ai, Samantha, hoje vieram me perguntar se você era bolsonarista. Aí eu falei, você disse o quê? Ai, deixa ela, não sei o quê. Eu falei, pô, você está autorizada a dizer o seguinte. E ela ia ser o quê? Lula? Vai não. Então, aí volta a história, eu sou pragmática. É contra o Lula, eu sou Bolsonaro mesmo, e eu ainda tenho uma vantagem. Eu gosto do Bolsonaro e acredito nele. Concordo. E aí eu vou pegar a história da Samantha e vou logar para o Pedro aqui o seguinte. Eu tenho uma história parecida e completamente diferente da dela. Qual é a história parecida? A parecida é o quê? Que as pessoas me tiraram do meu conforto onde eu estava e me transformaram num ativista político.
até março de 2020, cara, não tô nem aí. O meu negócio era fazer minhas empresas funcionar, ficar, como eu falo sempre, eu estava na beira da piscina tomando cerveja e cuidando das minhas filhas. E me tiraram de lá. No momento que eles disseram assim, tu não pode sair de casa, tu tem que usar máscara, eu disse, aqui não, violão. E aí... Peraí que vamos sexualizar suas filhas na escola? Isso, não, aí se fudeu. Aí já era. Aí eu fui estudar. E aí tomaram um foguete. E eu, o que eu digo é o seguinte, Samanta, que nem você. Agora não tem essa. Agora eu boto. Tu é o quê? Eu escrevo Bolsonaro na mão e dou no ouvido, que é pro cara ver se o cara entendeu. Pedro, como é que vai ser esse negócio para eles agora? Porque a tendência que eu vejo é as pessoas começarem a radicalizar. E aí eu tô te perguntando como médico psiquiatra. Mein Kampf é o livro mais vendido para adolescentes de 15 a 19 anos. Veja, conheci uma pessoa de uma biblioteca, ele disse, cara, uma biblioteca numa livraria, comprei 30 exemplares e encomendei mais 100, vendeu 27 em 12 horas. Ou seja, a radicalidade está vindo. E vai ser a radicalidade da direita, que é o que foi oprimido. E junta com a radicalidade, o cara de direita é um ideólogo, né? Ele vai para uma ideologia. Eu não recebo dinheiro. A Samanta não está ganhando dinheiro nem do desafeto do governador, nem do presidente. Ou seja, a gente faz porque a gente está no coração. Aí é um bando de lunático que não tem como tu parar. E aí, como é que vai ficar, Pedro? O que tu vê para E eu, olha, Pedro, Rui, Maurício, eu tenho uma característica. É para ganhar, ganha abraçado, e é para perder, a gente perde abraçado. Eu sou assim. Aí, às vezes, a pessoa fala doida. Eu falei, mas eu sou doida sim. Já não é. Tem saída. Olha, não é questão de maluquice, não tem saída. Não tem saída. Eu nem tenho escolha sobre isso. Ainda mais depois da briga que você comprou, voltar agora é pior. Nunca. Não, você vai ver o que a gente vai fazer. E aí, Pedro? Vai, meu amigo, Pedro, a palavra é tua. Olha, é muita coisa, hein? É muita coisa que você falaram e muita coisa que tem para falar também. Olha então, só. Agora, aproveita e já conta para nós também um pouquinho de como é que foi você entrar nessa jogada aí. Porque ninguém levanta um dia de manhã cedo e começa a escrever texto. Você tem alguma história também para nós? Eu já trabalhei na saúde pública aqui, em administração do PT, eu sei como é que é. Mas eu moro nessa cidade ainda, né? Eu vou deixar essa história aí mais privada e vou falar mais em tese, né, sobre isso que está acontecendo. A começar pelo que a Samanta falou, que os petistas assumiram lá o governo do Piauí e não fizeram nada pelos pobres. Mas não é por incompetência, isso é método. Isso faz parte do método deles. Eles não querem tirar os pobres da miséria e nem querem educar as pessoas para pensarem por si mesmos. Né? E isso, juntando com o que o Rui falou, que o conservador ele é ideólogo. Não é. A ideologia, né, é um conjunto de ideias que te faz tentar enquadrar a realidade naquela ideia pré-formada. O conservador é o oposto disso. Né? Não é radicalismo ser conservador. O conservador tenta formar as suas ideias a partir do que ele vê na realidade, a partir do que aconteceu na história. O conservador não quer reescrever a história, nem mudar a história. O conservador quer aprender com a história e quer aprender com a realidade. Isso não é ideologia. Isso está muito mais próximo da ciência. Né, Pedro? Hã? É uma evolução que você está querendo dizer. Sim, o conservadorismo está muito mais próximo à ciência do que o ideologista da esquerda, que já tem uma mentalidade pré-concebida, pré-formada, e quer formatar a realidade dentro daquelas ideias. E quando a realidade não se adequa, ele deforma a realidade ao invés de mudar as suas ideias. É uma coisa muito louca. Eles falam que querem igualar todo mundo, mas a prática deles não é essa. Eles não tiram as pessoas da miséria quando eles assumem o poder. Pelo contrário, eles colocam mais pessoas na miséria e provocam a igualdade na pobreza.
Fora a ausência de ética e de moral, que são valores que a humanidade demorou milênios para serem construídos e que eles querem jogar no esgoto para tentar criar um novo homem com a ética revolucionária, o sujeito aético. Vale tudo para a revolução, para a tomada do poder. E quando eu digo isso, outro dia eu escrevi sobre a história da vassoura de bruxa na Bahia. Não sei se a Samanta conhece essa sabotagem que o PT fez na Bahia, que destruiu a plantação cacaueira da Bahia. O Brasil era o segundo maior exportador de cacau do mundo, na época em que os coronéis baianos mantinham o poder. Eles elegiam deputados, senadores, prefeitos, governadores, que eles queriam, porque a plantação de cacau dava muito dinheiro, eles tinham o poder econômico e o domínio do Estado. E os petistas não participavam dessa disputa de poder. O que eles fizeram? Eles foram na Amazônia, pegaram mudas de uma praga que chama vassoura de bruxa e espalharam nas plantações de cacau do estado da Bahia inteira. Quebraram os grandes produtores de cacau de todo o estado. Provocaram desemprego em massa. A maioria dos trabalhadores da agricultura que trabalhavam na lavoura de cacau foram para a rua, passaram fome. Os fazendeiros quebraram. Com isso, eles conseguiram disputar o poder da Bahia. E a dinastia ACM caiu do cavalo. Inclusive, o senhor Luiz Eduardo Magalhães, que era um presidenciável, morreu numa morte muito suspeita, até hoje não explicada. Então, a gente está lidando com pessoas que são criminosas. Nada do que eles fazem é por acaso. Eles não deixam as pessoas na miséria por incompetência, por não saber o que estão fazendo. Não. Eles querem deixar as pessoas na miséria porque um povo miserável é mais fácil de ser dominado, controlado e manipulado. Eles não querem que as crianças estudem e aprendam a pensar por si mesmas. Eles querem doutrinar as crianças, fazer com que elas cresçam de forma insegura, com identidades mal formadas. Porque pessoas inseguras, que não sabem o que querem da vida, são mais fáceis de serem dominadas. Então, é um projeto totalitário. Quando a gente fala isso, parece que é uma teoria da conspiração de gente louca. Mas você vai ver na prática do que acontece e se repete em todos os lugares do mundo. Isso não é só no Brasil, não é só no Piauí, não é só na Bahia. Isso aconteceu em Cuba, aconteceu na Venezuela, está acontecendo na Argentina. Começaram o projeto aqui no Brasil. Hã? Na União Soviética, é a destruição da ética, da civilização ocidental. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é uma guerra só municipal, ou estadual, ou nacional. É uma guerra mundial que está acontecendo. E é um projeto de poder criminoso. Vocês são casados? Eu sou. São casados. Vocês já prestaram atenção? Pelo menos comigo é assim, pelo menos conversa com mulheres é assim. Quando a gente briga em casa com o marido, a gente dá... Aquele dia tá assim, tá comprometido. Às vezes, quando eu brigo com meu marido assim cedo, eu falei, eu já sou diferente no programa, tudo é aquela bola. E aí, o Pedro falou uma coisa muito interessante, quando ele entra na formação dos novos indivíduos, desse projeto de poder, de desestabilizar a individualidade, é impressionante como eles... É por isso eles tentam entrar na família. Porque se eu pego um exemplo desse, simples, de que quando eu brigo com meu marido, acaba que eu me transformo durante aquele dia, mesmo que seja uma briga boba. Agora, imagina uma família desestruturada. Porque existe sim, gente, existe sim. Stalin fez isso. Stalin colocou uma desconfiança muito grande entre os indivíduos, dentro da família, porque a partir do momento é aquele gerenciamento de crise que alguns empresários aplicam em suas empresas. Todo mundo se vigia e, como ninguém confia em ninguém, acaba que todo mundo corre para o dono da empresa para se mostrar prestativo e levar a chamada fofoca para o dono saber. E a esquerda faz isso. Stalin fez isso quando foi ditador.
Ele fez isso, ele se colocou cada indivíduo da população contra o outro, desconfiando do outro, para quê? Para somente o governo ditador dele, somente ele ser a referência. E é impressionante como essa tentativa da esquerda de penetrar dentro das nossas famílias para causar constrangimento, para causar debates que não têm relevância, faz parte dessa mesma estratégia de segregar, e eles começam a segregar de dentro, lá da base, porque a família é a base de tudo. E só, viu, Pedro, corroborando o que você falou, a instabilidade é muito boa, é por ditadores. Isso acontece nos Estados Unidos, né, que às vezes a gente não percebe, que eles fazem, como que eles fazem propaganda? Eles falam que a violência contra os negros é muito maior nos Estados Unidos. Aí você vai ver quem são os negros, como são as famílias dos negros. Os negros são os que usam mais drogas, que têm as famílias mais desestruturadas, que não têm a presença de um pai dentro de casa, né, que em geral são filhos de mães solteiras, que criam historicamente tem uma cobrança, entre aspas, de segregação já. Quer dizer, eles aproveitam todos os fatores que eles podem juntar para poder atacar e dizer, olha, como agora você é especial. Existe uma dívida histórica, mas não leva em consideração a evolução, inclusive o passar do tempo, né? Mas veja como é o duplo pensar deles. Eles fazem isso para nos confundir, para a gente não enxergar o que está acontecendo e não entender o que está acontecendo. Né? Eles falam da sociedade patriarcal, opressora e violenta. Mas aí você vai investigar a violência, ela é maior naquelas famílias onde não existe a figura patriarcal. Exatamente. Que diabo de sociedade patriarcal violenta é essa? Onde tem um pai numa família tradicional, né, as pessoas são mais equilibradas, sensatas e se envolvem menos no crime. Né, principalmente quando tem religiosidade dentro dessa família. Né? Que história é essa de sociedade patriarcal violenta? Né? Tiram a religião das pessoas, inserem drogas em todo mundo, colocam as pessoas para serem doutrinadas em ideologia de gênero. Né? Os pais somem de casa, as mães procriam de 3, 4 pais. Gera uma desestruturação da sociedade e depois vem falar que a culpa é do pai, da figura patriarcal opressora. Né? Aí você ouve esses discursos antagônicos, né, paradoxais, sem lógica, e as pessoas ficam perdidas, não entendem. E tudo que eles massificarem vai ficando na cabeça das pessoas e destruindo o raciocínio lógico, até criarem uma nova linguagem para você não conseguir mais pensar. Você já não pode mais definir o que é homem e o que é mulher. Não existe mais menino nem menina, é menine. Ora, se eu vejo um sujeito com, né, um genital para fora, eu não posso falar que ele é homem porque ele disse que é mulher. Eu tenho que ver e falar, não, você falou que é mulher, então eu acredito. Eu não posso mais falar aquilo que eu vejo, eu tenho que falar aquilo que quero que eu pense. Ô Pedro, a Flavinha, hoje de tarde, ela fez uma colocação brilhante, que foi o que ela falou. Você imagina o seguinte, o pessoal da arqueologia e tudo mais, daqui a 300 anos, desenterra um corpo, um esqueleto debaixo da terra. Na hora que ele vai fazer o exame, ele tem condições de determinar, não, isso aqui não é XX, não é XY. Isso aqui era o Eduardo que resolveu se chamar de Sueli. Não tem como você manter uma comparação. Eu achei brilhante, cara. Hoje estava assim, arrebentando. Pelo esqueleto, você tem como determinar se é homem ou se é mulher. Agora, se é transexual, se é hermafrodita, se é macaco ou gorila, não tem. Né? Ou é homem ou mulher. Esqueleto só tem de homem e de mulher. Perfeito. E como é que é isso material aí, Samanta? Aí em cima. Isso poderia ser de maneira tão resumida, resolvido, né? Respeito. Porque eu tenho certeza, respeito. Gente, é simples. É simples. Se ensinasse, por exemplo, eu não vejo, quando eu vejo as pessoas falando de vamos ensinar isso para as crianças, por que ninguém apresenta? Se estão preocupados com a educação sexual das crianças, por que ninguém apresenta um projeto obrigatório
para as escolas, dizendo como as crianças podem identificar nos colégios mesmo, ó, não pode pegar aqui se for mulher, não pode pegar ali se for mulher. E aí, olha, se quem estiver pegando é o pai, se tiver que pegar o padrasto, fale para a professora, se tiver a professora, fale para o pai e para a mãe. Por quê? Por que não ensinam isso? Porque não é esse o objetivo. O objetivo não é ensinar. O nome disso era educação moral e cívica, na nossa época. Gente, mas aí é porque eles pegaram quando nós precisamos ensinar ideologia de gênero para poder também orientar a criança que sofre abuso. Não, é crime. Que a gente tem que falar que isso é crime. Com criança não se fala de sexo. Criança não tem maturidade. E como é que as crianças vão saber que estão sendo abusadas? Elas podem ser ensinadas para saber como é que elas estão sendo abusadas. E melhor, ensinadas também para saber, tem que contar para o responsável. Tem que contar para a mãe. Tem que contar. Mas isso aí fica em segundo plano. Segundo plano. Livrar as crianças dos pedófilos, dos abusos sexuais. Não é esse o objetivo. Exato. Não é esse o objetivo. Isso é usado para enganar. Se você quer defender as crianças de abuso sexual, então vamos orientar que as famílias tenham pai, mãe presentes, que acompanhem a educação da criança, que tenham religião, que sigam valores morais. Pronto. Tendo isso, acabou a violência. O pai e a mãe presentes vão perceber na hora que a criança chegou diferente em casa. A criança vai se sentir segura em falar para o pai e para a mãe: pai, eu cheguei hoje na escola, veio um e colocou o pinto para fora. Não é? Vai sentir acolhida pela família. Não tem que falar nada disso com a criança. Pedro, a criança não tem maturidade para entender. Faria sentido, inclusive, a gente lembrar os anos 80, os anos 70, anos 90, quando endemonizavam e entregaram o vírus do HIV, endemonizando os homossexuais, os gays, etc. Quer dizer, é a própria esquerda que lançava essa narrativa para tentar fazer toda a sociedade endemonizar uma escolha de cunho íntimo e pessoal de cada um, para tentar exatamente segregar. Quer dizer, não partiu da gente. Pelo contrário, a gente admirava. Aí tem o Queen, a gente tem, tinha Cazuza, tem centenas. O que a gente tem que ter na cabeça, Maurício, um dos maiores estilistas americanos, que foi o estilista que hoje em dia tem aquelas chamadas collabs. Hoje, por exemplo, estilista como a Stella McCartney, grandes grifes mesmo, elas fazem aquelas collabs com lojas de departamento, com fast fashion. E o estilista que inaugurou esse tipo de modelo, Halston, ele era gay. Pois mas a gente nunca... Ele foi vítima, né? Ele foi vítima dessa narrativa, porque ele contraiu o vírus do HIV e ele foi vítima dessa narrativa que foi criada para segregar. Para segregar. O vilão, a vítima. Porque aí depois, quando não tinham mais como segurar essa narrativa, para o culpar dizia, não, olha só, mas isso aí é porque os maridos não eram monogâmicos, e aí contaminavam, e aí na transfusão de sangue. Quer dizer, a construção é exatamente o que o Pedro falou. Quando ele fala da linguagem, hoje, da nova linguagem meninis, todes e etc., isso começou com presidenta. O teste foi presidenta. Você se lembra que o Rui fala com relação à máscara? A máscara foi o teste. Passou a máscara, tranca todo mundo em casa. Vamos acabar com a porra da economia. É isso aí. Mas eu vou falar uma coisa que o Pedro falou ali, que é o seguinte, esse negócio do pai e da mãe ser mais presente faz toda a diferença. Mas tem mais uma coisa também, Pedro, a gente tem que ser mais combativo. Porque as pessoas têm uma mania de, eu não vou falar isso porque eu não quero me dispor. Eu não tenho problema nenhum me dispor com o mundo inteiro. Eu me disponho com todo mundo, tô de boa, tô tranquilo. Pelas minhas filhas, cara, o pau pega geral, de cima para baixo, para um lado para o outro. Tô na escola, primeiro ano que elas foram lá, aí chegou o pai do menininho lá do lado, aí ele tava ali, nós batendo papo, chega minha filha com uma cartinha assim, eu disse, o que é isso, meu amor? Já sei o que fazer, papai. Rasgou a cartinha, jogou no chão, pisou em cima e saiu correndo. Aí ele assim, Rui, tu sabe que um dia vai namorar. Antes dos dois a gente não conversa sobre isso. E outra coisa, se o moleque vier de novo, apanha o moleque e o pai, fechou? Por aí. Eu troquei de escola, mas a história foi junto, sabia? Quando eu cheguei na outra escola, os caras, não, aquele ali tu não vai... Irmão, é minha filha, eu não vou aliviar a mão pra ti.
Vai ser muito mais pesado do que imagina. Porque o problema é esse, Maurício, exatamente o que ele falou. O cara faz o testezinho. Ai, achei bonito. Isso. Amanhã o bonito tá querendo dar de mão dada com a minha filha. Depois é abracinho. E aí vai dar merda. Não tem merda. Rui, Não tem e você deu negociação. um exemplo, deixa eu te falar, você deu um exemplo fabuloso, me deixa agora orgulhosa como mulher contra machista, contra os machistas. Porque esse negócio de ficar negócio de cartinha estimulando a mulher, já tá dizendo para ela, né? Tá dizendo para ela desde cedo, né, que ela tem que seguir aquele papelzinho. E você disse não. Você bateu e falou assim, ó, na hora certa eu vou estar aqui com ela, na hora certa ela vai decidir, não é você não, viu, cara? Não é você não, é ela. Isso foi fabuloso. Sim, exatamente. Eu nem tinha prestado atenção nisso, mas ainda tem esse negócio de que ela tem o direito de dizer não. Não é obrigado. Claro, perfeito, ainda tem isso. Mas, cara, tudo... E, Samanta, aí eu vou voltar pro Bolsonaro porque eu sou o rei do jogo. Eu consigo voltar pro Bolsonaro em qualquer coisa. O Pedro, hoje como você veio, a gente não vai falar. Mas sexta que vem nós vamos falar do Bolsonaro e Botafogo. Ele acha que eu me esqueci. Eu não esqueço nunca. Nunca. Aqui é cabeça de elefante. Sexta que vem, Pedro, relaxa, vai ter. Bolsonaro Eu já não sei mais o que acontece com o Botafogo. O PT me fez até desgostar de futebol. Eu não assisto futebol, mas desde aquele 7-1 maldito lá, da época da Dilma. Aquilo me fez desiludir até com o futebol. Eu tô por fora. Botafogo pra mim é o Rodrigo Maia. Ó, viu? Ela já tem uma outra abordagem, dá pra gente fazer muita coisa. Botafogo também. A gente pode separar, Botafogo. Bolsonaro, Botafogo. Semana que vem Vai eu dar acho que vamos chamada ter com uma a foto live do boa. porquinho da Índia, porra. Eu consigo falar do Bolsonaro em qualquer coisa, cara. No show do Beto Carreiro, não tem problema. Onde tiver, eu tô falando. No elevador, cara. Discurso de 5 segundos, 15 segundos. Agora, eu quero dizer o seguinte. E é a mesma coisa que eu sinto pelo Bolsonaro quando ele faz coisa pelo Brasil. Quando o Macron vem e fala da Amazônia, ele diz, cala a boca, vai lá, tua mulher que é muito feia. Quando a jornalista diz para ele, diz, tu quer criar narrativa? Eu tiro, cala tua boca. E quando os jornalistas começam a atacar ele, ele diz, vamos rezar um Pai Nosso, e cala a boca com o Pai Nosso. Isso que eu quero dizer é o seguinte, eu sinto isso aqui, queria saber se sente aí também, ali no Piauí. O povo não está sentindo isso como se fosse nossa, nós temos voz? Nossa, nós somos alguém? Começou. Eu não sei se há tempo de reverter a PISA, por exemplo, que o Bolsonaro pegou nas últimas eleições aqui no Piauí. Se eu não me engano, eu acredito que foi isso mesmo. O local, proporcionalmente, que o Haddad, que era o candidato, o posto do Lula, teve mais votos, foi aqui no Piauí. A maior porcentagem a favor do Haddad foi no estado do Piauí. Mas o que eu acredito também? O governo do Wellington Dias está fadigado. Isso vai respingar no Lula. Eu acredito que seja até uma maneira, viu, Rui? Oi? Até uma maneira de casar, sabe? É uma narrativa que se ela... E não é uma narrativa fantasiosa, não é uma narrativa mentirosa, é uma narrativa construída com base em fatos. É uma maneira de divulgar muito isso. Ó, ele teve a oportunidade, não fez. Ó, o Lula teve 4, né? Teve. 4 junto com o oportunidades. Lula, gente. Junto com um amigo dele, o que foi que ele trouxe do Piauí. Não, o Wellington Dias não tem uma obra estruturante no estado do Piauí. Mas para você saber, eu recebi essa semana uma informação de que aí dos 8 estados aí de cima, o Bolsonaro só perde em 3, tá? Inclusive no Ceará ele já está ganhando. O segundo colocado é o Ciro. Então, assim, ó, eu acredito que o Bolsonaro tinha uns 65 milhões de votos e já deve estar com, cara, já deve estar com 70% da população brasileira embaixo do braço. Frouxo. É por isso Bolsonaro, a maneira que ele está sendo atacado é porque ele está muito vivo no jogo. Ninguém chuta cachorro morto. Se o Bolsonaro tivesse morto, como as narrativas querem colar o tempo todo na nossa mente, colar mesmo, eles não estavam atacando o Bolsonaro porque eles estavam correndo o risco de ressuscitá-lo com tanto ataque. Então, se esses ataques estão ocorrendo, é porque ele está muito vivo no jogo. Ele sabe. E, Pedro, o que você acha sobre isso? Eles sabem disso, né? E isso não é só mídia. Né? A gente está vendo essa palhaçada dessa CPI, o que esses caras estão fazendo? Eles são capazes de se exporem ao ridículo
de chamarem bandidos para depor, criminosos que não têm prova nenhuma, e se colocarem escancaradamente do lado dos criminosos, e são desmascarados dia a dia, né? E continuam tentando criar narrativas em cima, e todas caem. Começou como CPI da cloroquina, depois passaram a perseguir os médicos que prescreviam hidroxicloroquina, não deu certo. Aí passaram para o governo, gabinete paralelo, não deu certo. Agora estão investigando contratos que não venderam nada, estão falando que teve corrupção com base em documentos fraudados, apresentados pelo 171 do Luiz Miranda. Isso, aí você vê isso, você vê os caras do STF, né, fazendo campanha contra a urna. É uma coisa absurda. O ministro, que deveria ser neutro, está fazendo campanha política para evitar a urna auditável. Para que um cara ia se expor dessa forma para não ter urna auditável? É muito estranho. Não, está escancarado. Está escancarado. Eles estão desesperados, fazendo de tudo para ele não ganhar a eleição, para evitar de ter eleição até, se possível. Eu lembro aqui no início da nossa conversa, viu, Maurício? Eu estava falando que o Congresso é um local de homens que negociam. É bom financeiramente, eles aceitam. Então, o Congresso comprar essa briga contra o voto auditável, eu juro que não me causaria estranheza. É o Congresso brasileiro. Agora, os ministros, que são juízes, que deveriam estar aqui distante de qualquer assunto. Eu estava vendo hoje à tarde. Vocês viram hoje à tarde a audiência da PEC do voto auditável? Eles fizeram uma manobra para antecipar, para não dar tempo de discutir as mudanças que estavam sendo negociadas. Tirar o sistema do ar. Caiu 3 vezes em meia hora. Tinha hacker. Eles estavam discutindo o voto auditável e derrubaram a sessão 3 vezes. Eu falei, não, eu vou chamar o Rui aqui, que a sessão do Rui não cai. E olha, Pedro, o que me chamou muita atenção, Maurício, Rui, é que o Patriota, que é o partido que deve aí abrigar o presidente Jair Bolsonaro, participou dessa conspiração contra o voto auditável. Olha que conspiração. A coisa, ela está tão infiltrada, ela tem tentáculos por tantos lugares, porque vocês estavam falando da CPI. Se você pegar as testemunhas a favor da oposição, que eles chamam, é funcionário público do Ministério da Saúde, tal. Qual o setor que o senhor trabalha? Não foi exonerado. Acabou, você vai testemunhar o quê, meu filho? Você foi mandado embora, caralho. Você vai falar o quê? Parece que eu fiz uma brincadeira lá no meu primeiro crime de corrupção que não teve pagamento, né, cara? Não teve pagamento, todos os que estavam envolvidos foram exonerados. E aí? O maior escândalo do governo do presidente Jair Bolsonaro não foi gasto R$1 do erário público. Parabéns! O Ministério da Saúde está mostrando que funciona. Porra, e que as coisas com toda a aparelhagem. E as coisas erradas que estavam tentando entrar foram barradas. E eu estava falando, Pedro, falando nessa história da CPI, eu fiz até uma brincadeira, né? Porque ficou muito óbvio, descarado, né? Quem chega lá para corroborar o relatório do Renan Calheiros, que está pronto, é tratado como herói nacional. Quem não corrobora com o relatório dele, que já está pronto, e a gente sabe disso, é tratado de uma maneira desrespeitosa. Só está mentindo. Eles humilham, né, as mulheres lá, eles humilharam grandes profissionais. Eu não gosto nem de lembrar, porque aí não é só questão de humilhar, não, é questão de covardia. Porque quando contra homem, o cara não tem essa coragem toda. Para fazer o que eles fizeram com a Nise, com a outra doutora, como é que é o nome? Nossa, me fugiu. As duas médicas. É covardia. Aí, Maurício, e falam de machismo. Vocês... Puta. Falam de machismo, colocam o dedo em riste para o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de tudo, de homofóbico, de machista, de ditador, de fascista, de genocida, enquanto eles estão dando um grande exemplo de abuso de autoridade. A CPI é um grande circo de abuso de autoridade, e isso é um péssimo exemplo para o Ministério Público,
se eles não forem punidos pelos eleitores, o Ministério Público, por exemplo, vai se sentir no direito de cometer essas atrocidades. Ora, eles vão raciocinar, mas é tudo gente, é tudo humano, é tudo gente, tudo tem os defeitos. Eles representam a instituição, mas são humanos que estão representando as instituições. Eles começam a observar se os senadores fazem e a população volta a conceder a eles mandatos eletivos, então a gente também pode fazer. E eu estava até falando, fiz uma brincadeira hoje sobre o relatório do Renan, assim, chegou lá. Vamos supor que está escrito lá no relatório do Renan. Existe um céu vermelho em um planeta plano chamado Renanlândia. Você chegou lá cometeu o erro de dizer que o céu é azul, que o planeta é redondo e que o nome deste planeta é Terra e não Renanlândia, acabou para você, você corre o risco de sair de lá preso. O relator lá da Câmara de Manaus, se eu não me engano, que é quem fez aquele primeiro relatório com relação às investigações dos crimes do Amazonas, foi esculhambado e estava implorando para ser chamado novamente para testemunhar como direito de resposta, porque ele foi citado mais de 100 vezes, 113, 117 vezes, depois daquele dia fatídico que ele foi destruído lá, porque eu não sei por que cargas d'água, porque não tem homem para sentar lá, porque eu fico imaginando, se um cara desse é um cara tipo o nosso querido amigo Rui, e o cara faz metade do que vai fazer, cara, ele vai levar uma fritada que já vai dali do Aziz, o Aziz já vai correr até o Renan e vai cair do degrau. Porque não é possível. Eu vou preso, mas eu vou preso lutando. Eu caio brigando, eu caio batendo. Eu iria presa. Mas eu também, Samanta. Eu também iria preso, porque, como eu digo sempre, eu faço uma brincadeira de quartel, assim, no meu turno não, cara. Então, assim, no meu turno eu não vou aceitar que as pessoas falem mal do Bolsonaro. E não importa quem é nem aonde é. No meu turno, ninguém vai tratar uma Anise como se fosse uma criminosa. Mas, cara, e aí é uma coisa que me incomoda muito. Cadê os senadores da base? Eu teria feito obstrução atrás de obstrução, cara, até aqueles negros ficar louco. Ninguém ia fazer aquilo com aquela mulher, cara. Não tem como. Ela é uma patriota de coração. Ela lutou 12 meses contra o sistema, salvando vidas. Para ser tratada por aquele vagabundo daquele Otto Alencar, como se ela fosse uma pessoa... Os caras querendo falar de decoro. Aquele cara é um imbecil. Ele é conhecido como Hannibal Lecter na cidade dele. É uma besta quadrada. E aí, cadê os setores da base, cara? Não tem condição. O Renan, por mim, pode ficar vomitando nos pares dele quando quiser. Agora, a Anise não, cara. Ah, Rui, mas ele tratou mal o homem. O homem se defende. Estou cagando e andando, cara. Eu saio e vou tomar chá. Agora, a Anise não, cara. E é engraçado, né? A Anise não. E é engraçado que aqueles mesmos políticos estavam ali de maneira oportunista na primeira fase da doença, que as situações eram pouco conhecidas, todos foram para suas redes sociais. Vamos bater palmas para os heróis da saúde que estão na linha de frente. E na primeira oportunidade, eles desmereceram, desrespeitaram, humilharam uma médica que é referência internacional. Não, e chamam um professor de educação física e uma ativista de ONG para dizer que é médica. Porra! Nunca aplicaram nem um band-aid num paciente. Entendeu? São os especialistas da oposição e a gente tem que engolir. E tem gente que acredita. De Leãozinho lá. Ah, vai dormir, cara, vai tomar café, cara. Aquela mulher nunca fez nada. E a doutora Anise é reconhecida mundialmente. Não tem condição, cara. Eu não sei como é que os caras conseguem engolir aquilo. Eu não engoliria tão seco assim. O Maurício sabe que eu não engoliria, né? Voadora no peito ia ser carinho aquele dia. Eu fico imaginando você na ponta de uma mesa, eu na outra, os dois no meio. Ele não tem nem para onde correr, bicho. Não, irmão, não ia dar tempo do cara correr, velho. Vai tomar banho, não tem condição, sabe? E aí eu tô falando, Samanta, Pedro e Maurício, os conservadores eles se acostumaram a ser cavalheiros. E o Bolsonaro está mostrando para as pessoas que não pode ser cavaleiro sempre. Tu não vai conseguir ser cavaleiro contra um agressor. Os caras são vagabundos. Eles são vagabundos. O Renan é um vagabundo, o Aziz é um vagabundo,
o Otto Alencar é um vagabundo. Então, assim, O eles são... STF que mandou abrir essa CPI são vagabundos. Exatamente. Pô, excelente Entendeu? O lembrança. STF é errado, vagabundo, tudo errado. tá entendendo? O Pacheco é um vagabundo. Então, assim, tu não pode tratar vagabundo com cordialidade. Senão ele entra, caga na tua mesa, come a tua comida e vai embora. E no meio tempo ainda passa a mão na tua mulher. Não, cara, quando ele bota a mão na tua fechadura, tem que enfiar a mão na cara. Assim, tu não pode tratar o Renan com cortesia. Vossa Excelência nem aqui, nem na China. Tem que ser vosso vagabundo. Não gostou? O problema é todo seu. Ó, te passo o telefone do meu amigo Pedro, ele te trata, vagabundo. A melhor frase dessa CPI foi: caguei para a CPI. Já resolveu. Resume a história toda. Caguei pra CPI. Isso não vai dar em nada. No final, vão engavetar, pedir Não, uma eu fita, acredito não vai que dar em nada. eles não têm interesse também no impeachment do É Bolsonaro. só O palanque. interesse é só sangrar o Bolsonaro. É só descredibilizar. Eles sabem que o Lula morre. O Lula não está bem, ele não está com 200% não na pesquisa. Ele não está como o Datafolha, o IPEC querem mostrar, isso é fato. Mas o Lula morre imediatamente se o Bolsonaro não estiver na disputa. Eles só querem sangrar. E o Lula não está 200% nas pesquisas e nem de saúde. Né? Porque ele não tem idade mais para sair fazendo campanha no Brasil inteiro. Mas sobre isso, eu já comentei assim, em umas 2 lives. O Lula vai ter que pagar a dívida de honra dele. Qual é a dívida de honra? Ele vai ter que concorrer. Se ele não concorrer, a esquerda murcha, some. Se ele concorrer, ainda pode ter uma sobrevida. Agora, se ele não concorrer, não elege ninguém em lugar nenhum. Essa é a minha opinião. O que tu acha, Samanta? Por essa linha de raciocínio. Não elege. Não, eu também acho que ele não elege, mas se é por essa linha de raciocínio, ele deve pensar que ele pode fazer igual o Bolsonaro fez quando tomou a facada, né? Deixa que a população vai fazer campanha para mim. Aí ele já começa a sofrer a partir desse ponto, né? Se tiverem eleições honestas, né, isso pode ser o último tiro no pé que ele vai dar. Porque se ele chegar lá e não passar dos 20%, acabou. Não sobe nunca mais. Vai ficar só no nicho dele lá da esquerda. E não é só o 20%, falou, né, ele representa toda a esquerda, né? Porque ele continua levantando a espada de paladino da esquerda. Sim, paladino do palhaço. O capitão já falou, né, cara? Ou voto auditável ou sem eleição. Quero dizer muito obrigado. Samanta, é a primeira vez. Espero que você volte mais vezes. Vou voltar. Cavalheiro. Nas próximas eu me solto. Maurício, ele foi um cavalheiro? Eu fui, não fui, Maurício? Sempre, sempre. Nós sempre somos, querida. Ainda mais com você, imagina. Tá louco? Um dia eu quero visitar o Piauí, eu sou lá trouxa. Vamos todos visitar aqui o Piauí. Olha, meninos, vocês são tudo casados, mas pense nas mulheres lindas no nosso estado, pense num povo acolhedor aqui no nosso estado. É aquele povo que não gosta de ninguém comendo pouco. Eu adoro gente assim, né? Que chega já e empurrando comida. Eu adoro. Estou muito acostumada com gente que empurra comida. Então, é um povo muito acolhedor. A cidade é quente aqui, Teresina. Não, e você vê que aqui na live com você só tem vegano, né? Olha o tamanho dos caras aqui. Tudo vegano. Ninguém gosta. Eu sou vegano, eu como a carne da vaca, né? A vaca come o capim, eu como ela. Eu não como, vocês acreditam? Eu tenho pena. Sério? O meu problema é pena. Arranca a pena, faz o travesseiro e come. É lógico. Vaca não tem pena, pode ficar tranquilo. Eu não como frango e não como carne. Assim, é uma coisa que eu nunca gostei muito na minha vida. Nunca gostei, desde pequena. Eu tenho lembranças de eu pequena, implicando, aquela porra toda. E aí eu falei assim, sabe? E aí eu acabava comendo, porque todo mundo comia, né? Aí eu falei, sabe, não vou mais comer, não. E as pessoas acham estranho, querem que defina o que eu sou. Eu falei, eu sou uma pessoa chamada Samanta, que não come carne vermelha e nem frango. Isso não é ser vegano, isso não é ser vegetariano, que eu como ovo, como peixe. Então me deixa em paz. É que nem eu também não bebo álcool. Porque eu não gosto do sabor. E as pessoas enchem muito o saco porque eu não bebo álcool.
Mas vocês têm cara que não concordam com essa parte do álcool, né? Não, eu tenho todo. Eu acho o seguinte, cara, cada um faz o que quiser, eu tô nem aí. Por exemplo, eu não me importo que o Dória gosta de comer linguiça pelo lado errado, o problema é dele, não é meu. Eu tenho todos os defeitos, todos. Aqueles vícios que começava a falar na nossa época, olha, não crê, quem bebe, fuma, faz. Eu falei, tenho todos. Tenho todos, pratico todos e acho que vai até o final. Eu tenho uma amiga, Maurício, que diz assim, ela chega para ela e fala, tu vai morrer. Aí ela vira, morre quem fuma e quem não fuma. Se você me apresentar uma pessoa que não fuma, que não morreu, eu paro de fumar agora. Pois é. Ô, Samanta, então deixa eu te contar uma dessas, ô Pedro, deixa eu te contar uma dessas. Eu conheci o meu sogro, o pai da Regina, a gente fez um churrasco, ele é evangélico. Aí cheguei lá, não sabia que ele era evangélico. Não, cadê a cerveja aí, cara? Carne, né? Cadê a gelada? Não, eu sou evangélico, né? Eu não bebo, né? Não fumo. Eu digo, beleza, não, se tu quiser comprar, eu digo, não vou ficar aqui, né? Tomando 2 caixas sozinho. Relaxa, bebo depois. Aí eu olhei pra cara dele assim e perguntei, cara, tu é evangélico, tu não fuma, tu não bebe, não fode. Imagina se daqui a uns 2, 3 anos tu tem um infarto e morre. Tu não morre, tu tem um infarto. Aí o médico vai olhar pra ti e vai dizer assim, cara, tu fuma? Não. Tu bebe? Não. Fode? Não. Então eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, não tem o que fazer, tu vai morrer. Segundo, para que tu quer viver? Sabe da pior, Pedro? 2 anos depois o cara teve 10 infartos, quase morreu. Minha esposa entrou no quarto da UTI, ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele falou é, todo dia eu lembro só do Rui falando, para que tu quer viver? Ô Maurício, por isso é que eu fumo. Não quero morrer tão cedo, por isso é que eu fumo. Tamo junto. Eu, você, Martinha. Martinha também. Martinha gosta muito também. Não, Samanta, não entendeu a jogada? A gente tem que fumar, beber, comer carne, porque se o médico diz, amigo, tu fuma? Sim. Bebe? Sim. Come carne? Sim. Então para que tu vai viver mais uns 10 anos. Eu digo, beleza. E ninguém sabe essa história. Leva mal, não. Ninguém sabe prazo de validade. Para. O único que está com o livro de prazo de validade com o selo está ali em cima e até então ninguém me disse quando é que vence. Não, Maurício, até lá, estamos juntos. Informante é bicho sem vergonha, né? Eu me apego a algumas coisas assim. Mas meu avô fumou até 97 anos. E eu sou parente dele. Eu não sou parente de quem morreu de câncer. Olha! Pois é. Eu falo a mesma coisa. Eu vou me confiar na minha genética. Pedrão, palavras finais e vou embora. Foi bom demais. Muito obrigado mais uma vez pela acolhida, pela companhia de vocês, pelo papo sempre bom, agradável, instrutivo. Um bom fim de semana a todos. E lembrando sempre que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se você não fumar demais, não beber demais, não se exceder, tudo vale a pena. Até um psiquiatra aqui. Aí, viu? Já vamos resolver a primeira churrascada da Samanta, porra. Rapaziada, valeu, obrigado. Até amanhã às 8 horas da noite. Samanta, um prazer te conhecer. Pedro, até sexta. Beijo, Maurício.